Hello, ladies and gentlemen! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Coencast. Eu sou Rodrigo Coen. Eu sou Henrique Belmonte, casado com a Fátima e pai do Guilherme. Um beijão pra eles. Taios Ferraz, prazer, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Bom, eu sou o Jonathan Eloísio, prazer aí todo mundo. E vamos que vamos, depois que eles se apresentaram, agora vamos lá. Seguinte, pessoal, a gente tem muitos desafios na vida e esse é mais um pra gente poder superar e estamos aqui pra isso. Sempre que eu assisto podcast, né, de várias pessoas se apresentando, trazendo convidados, eu sempre fico pensando assim, pô, eu poderia ser um convidado, poderiam me convidar, né? De repente algum professor meu, alguma pessoa que eu aprendi com ela, alguma coisa, né? Porque a gente aprende todo mundo, né? Pensa, poxa, o cara poderia me chamar pra poder falar alguma coisa lá que eu aprendi com o cara, ou pra poder fazer perguntas pro cara, ou sei lá o quê, né? E hoje a gente teve aqui essa ideia de trazer mentorados da mentoria 360 para que os caras possam estar aqui conversando diretamente comigo e você possa se inspirar neles e pensar, poxa, um dia eu vou estar lá também no podcast, no Coencast, para poder, né, estar junto, fazer perguntas com ele, trocar, né, e aprender com outras pessoas também que estejam lá. E esse é o primeiro, espero que a gente possa aí trocar bastante, espero que possa dar muito certo, espero que a gente possa aprender bastante e que a gente consiga, né, trazer aí esse conhecimento para as pessoas que tanto buscam nesse desafio diário do trade, do day trade, do trader e do trader 360, que é esse conceito aí do trader, né, que faz não só o day trade, que faz tudo e consegue aí se dar bem aí com o mundo dos investimentos. Bom, vamos começar. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Na verdade, eles vão fazer muito mais perguntas para mim do que eu para eles, mas, antes disso, queria que vocês falassem um pouquinho sobre quem são vocês, na verdade, de forma resumida em relação a como vocês chegaram no trade até aqui. Por que vocês estão aqui hoje? Vamos lá, vou começar. Eu tenho 44 anos e sempre me interessei muito por investimentos. Sempre gostei de entender aonde podia investir, como trabalhar com isso, como movimentar o meu dinheiro, fazer ele render. Sempre assisti muitos vídeos, procurei conhecimento, procurei ler. E aí, quando chegou ali para 2018, 2019, eu tomei contato com você e com o seu curso do Grande Plano. Me tornei aluno, comecei a estudar, mas ainda não operava. Ali para 2020, com a pandemia, comecei a fazer algumas operações, só que não estava indo bem. Minha esposa também se tornou aluna, também operava um pouco, e a coisa foi passando. Só que eu também tenho um trabalho, né, CLT. Ele também trabalha. É normal, né? As pessoas trabalham. Não, sabe por quê? Porque as pessoas falam, né? Pô, eu sou trader, né? Vou trabalhar. É normal trabalhar, gente. Né? Não, trabalhar é uma coisa normal, faz parte, né? Exato. Então, o que eu fazia é operar um pouco nas horas mais vagas, ou no horário do almoço, ou logo de manhã, quando não tinha alguma reunião, alguma coisa nesse sentido, mas eu ia fazendo aos poucos, né? E aí, também assisti o Next Level, quando você lançou, e agora o Trader 360. O que acontece é que agora eu estou estudando mais, estou tendo mais contato, estou operando mais, principalmente na hora do almoço ou logo cedo. Como eu falei, se eu não tenho uma reunião, alguma coisa, procuro administrar bem o meu tempo, porque não é a minha principal fonte de renda. E acho que o meu objetivo com o trade é conseguir gerar, sim, uma renda extra para a minha família, para a minha vida. Né? Muito bom. Você falou sobre renda extra, né? E aí eu queria que o Taios falasse agora. O Taios eu conheço, porque o Taios eu conheço. A gente fez o Master Practitioner juntos, né? Sim. Né? O Master não, foi o Formação Avançada, é verdade. Fez a Formação Avançada juntos. E aí eu conheci o Taios lá, já era aluno, né? Já. Taios já era aluno. E aí lá eu fiquei sabendo que o Taios, ele, além de tudo, ele é professor de dança também, por isso que eu sempre falo que o Taios é nosso professor de dança aqui. E aí eu queria saber, Taios, muito legal, né? E qual é o seu porquê também? Eu queria saber, né, o porquê de cada um. Então, eu comecei em 2019 também.
Coincidentemente, a gente estava conversando lá fora e os 3 entraram no grande plano na mesma turma. Caramba. A gente não sabia, né? E agora os 3 são mentorados na mesma turma novamente. Caramba. E aí, então, eu entrei pro mercado financeiro que eu gostava mesmo também de investimento e não queria que outras pessoas fizessem por mim. Eu queria realmente aprender para poder fazer. E vi que daria para poder viver disso. E eu também tenho uma renda passiva de outras coisas, né, de outra empreendimentos meus. E vim pro trader. Hoje em dia eu não trabalho, só vivo de day trade. Sou só day trader, né? E de dançar de tem também, né, cara? Não, também não larguei a dança também, não tenho hoje, não mais. Mas faço day trader full time, no caso de o horário da manhã, e o resto é só estudando. E desde o grande plano com você também, né, 2019. Lá pra cá, eu acho que eu só não fiz um presencial teu, e o resto foi todos. Caramba, todos os cursos, né, firme e forte, tá aí lá. Fui tudo fazendo, estudando bastante. E exatamente isso, eu vi que pelo day trade, eu tenho condições de chegar a atingir uma meta que eu quero para minha vida, né? E mesmo fazendo trade 360 e tal, eu quero primeiro o day trade, a partir da day trade, fazer o 360. Sim. E eu acho que isso é bem possível pelo tudo que eu já estudei, tudo que eu estou fazendo. Então, é full time, tanto no estudo quanto no trabalho, é direto, de 8h30 da manhã até pelo menos 8h30, 9 horas da noite, todo dia, de segunda a sexta, direto, e sábado pelo menos 6 a 8 replays no sábado. Uau. E aí que me dá a folga. Top, parabéns. Então, sou o Jonathan, eu conheci o mercado com 2017, cara, e na época eu estava saindo da faculdade e tal, eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu, enfim, estava nos Estados Unidos jogando futebol na faculdade e tudo mais, quando eu me machuquei, vi que não seria essa carreira, eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Assim, e não tinha me encontrado ainda, tentei abrir um negócio lá e tal. E por incrível que pareça, esse negócio me levou a um rapaz, que era um cliente meu, morava na mesma casa que eu, porque eu, enfim, tinha um negócio de turismo lá, levava os estudantes para lá, ele estava na casa lá e o cara acordava cedo para operar no mercado brasileiro. Lá era 3, 4 horas da manhã. Eu olhava aquilo e falava, cara, que negócio maneiro isso, que faz aí, né, e tal. Só que ele estava tentando aprender também, né, e aí eu, beleza, posso acordar contigo, cara? Ele, pode, beleza, beleza, então vamos. 4 horas da manhã acordava com o cara, depois ia pra faculdade, ia trabalhar, enfim. E aí que eu comecei a bater cabeça aí no trade em 2017, mais ou menos. Aí que eu conheci o Cohen também, né? Como acho que todo mundo começando aí, lá logo de cara com o cara. E aí 2019 foi quando eu fiz o grande plano também, enfim. Entre altos e baixos, hoje eu também vivo de bolsa, né? Muitos altos e baixos, mas tenho tentado a consistência aí. Anos que eu já ganhei muito dinheiro, períodos que eu perdi bastante dinheiro também. Enfim, e aí hoje eu tô nesse processo aí de operar menos também, né? Eu já comentei com ele um pouquinho, eu operava todo dia, o dia todo, e enfim, muitas coisas aí para mudar na mentoria aí. Mas confiando no cara aí que... Muito bom. É isso aí. Eu pedi relatório, né, para as pessoas, né? Vocês mandaram, né? Muitas pessoas mandaram relatório de... As pessoas mais dedicadas. Mandaram relatório, né, de performance, mas assim, só para poder ter uma ideia do como é o operacional de cada um, né? E eu vi que muitas pessoas, não sei se a maioria, mas muitas pessoas que operavam fazem overtrading. Uhum. Eu vi lá, tipo, o cara mandou relatório trimestral, deveria ter, né, são 60 dias mais ou menos, né? 60 pregões, mais ou menos, o cara fez 400 operações, entendeu? Ou seja, caraca, coisa pra caramba, sim, assim, surreal, entendeu? Aí eu falei, cara, vai devagar, tá fazendo muito trade desnecessário, porque, aí a chance que tem de perder é muito grande. E aí, o que vocês têm de dúvidas, assim, se gostariam de perguntar alguma coisa? Tem várias, mas vamos lá. Acho que pegando esse gancho, e é um processo que eu passei e estou tentando me disciplinar, que é justamente isso. Qual se existe um número de operações que você recomenda ou que você faz para o seu operacional e qual é o momento de parar? Aonde que a persistência vira teimosia? Porque se você sabe aonde você tem que entrar, se você sabe que ali deu uma oportunidade, você está no loss e você fala assim, não,
eu vou entrar aqui, porque eu vou recuperar e tal. Aonde que ali é só uma persistência porque você entende o que precisa ser feito, ou está sendo teimosia e você só vai aumentar o seu loss? Aonde você tem que decidir parar? Ó, eu acho que, por um lado, a vida, ela deve ser dos teimosos. Né? Porque senão, se a gente desiste na primeira, na segunda, terceira dificuldade, a gente nunca vai conseguir. Verdade. Por outro lado, né? Não, né? Por outro lado, eu acho que o mercado, ele não pode ser dos teimosos na quantidade, no que se refere à quantidade de trades que a gente está fazendo, ou a quantidade de vezes que eu vou tentar, ou a quantidade de oportunidades que eu vou entrar naquele dia. Porque nem sempre o dia é técnico. Eu tenho visto uns memes aí muito engraçados, né? Eu vou até fazer um desses aqui, que é o cara estuda tudo, aí a operação é perfeita, ele faz um rompimento lindo que é pra você comprar exatamente lá, você compra e o mercado vai contra você e te estopa. E por aí vai, eu vi um meme desse muito bom. Por quê? Porque às vezes acontece isso. O mercado, ele não é... Mercado, nesse último livro do Richard Wyckoff que eu li, que é o 2.0 dele, a versão que um cara que é um grande estudioso dele trouxe, até recomendo, ele fala, né, que o mercado, existe a teoria da técnica, da eficiência do mercado, ou seja, tudo acontece de acordo com uma série de padrões, então vai acontecer aquilo, ou seja, vai bater naquela média de qualquer jeito, ou vai romper aquilo de qualquer jeito, ou vai seguir aquele padrão harmônico de qualquer jeito, né? A bandeira vai ter o tamanho exatamente daquele mastro, por exemplo. Sim. Tem gente que fala isso, tem gente que fala que o mercado, ele é aleatório. A lei da aleatoriedade, o random walk, que a gente chama, do mercado. E aí, o que o Richard Wyckoff ele falou, né, que ele não está mais vivo, ele fala o quê? Que, na verdade, o mercado é um mix dos dois. Ele tem um pouco de aleatoriedade, ele tem um pouco de técnica. Porque se ele só fosse técnico, ele ia deixar de ser, porque todo mundo ia estudar tanto o mercado e todos os sistemas computadorizados, né, iam saber exatamente como o mercado ia se comportar, que ele ia deixar de se comportar, ele ia deixar de ser eficiente. Então, ele não é só isso, ele também tem um lado... Mas ele também não é só aleatório, porque senão nunca ninguém conseguiria treinar nada, não ia ter técnico, não ia ter nada. Então, o mercado tem um pouco dos dois. Em alguns momentos ele é mais aleatório, em outros momentos ele é mais técnico, né? Mesmo porque... se várias pessoas entram ao mesmo tempo com interesses diferentes, às vezes vai acontecer ele romper um ponto que não deveria romper, porque a pessoa entrou, teve força muito maior, ele foi e rompeu. Então ele acaba sendo aleatório nesse sentido. Então ele não é técnico, eficiente em todo momento. Então ele tem os dois lados. Então, como o mercado tem o seu nível de aleatoriedade, não adianta você ficar tentando toda hora, por mais bonito seja o trade, você entrar e ser teimoso, você pode incorrer de tomar um loss a mais que você não deveria tomar, e esse loss faz uma diferença muito grande na sua vida. Então isso é uma coisa importante. Então assim, recapitulando, a vida é dos teimosos, na minha opinião, só que a sua teimosia deve ser em quê? Deve ser em você estudar mais, deve ser em você buscar treinar muito no nível de que você consiga aumentar o nível do teu jogo, no sentido de elevar o nível de dificuldade do teu jogo, de você querer fazer replays com quantidade de contratos cada vez maiores, de time frames ou em mercados cada vez mais difíceis, né? Para que você tenha mais dificuldade, eu estava falando num podcast hoje mais cedo, né, sobre Ayrton Senna, né? Eu falei, cara, que a gente... Todo mundo aqui é da época, né? Então, falava assim, né? Que hoje em dia os nossos filhos não sabem quem foi Ayrton Senna. Né? Então, a gente fala assim, cara, pensando, né? Quando o Ayrton Senna entrava na pista, ele não estava em primeiro, o que a gente torcia? Para chover. Sim, a gente sabia que na chuva ele era bom. Por quê? Porque o cara treinava, enquanto todo mundo estava dormindo, todos os pilotos, ele estava treinando na chuva, treinando. Então, quando chovia, o cara era diferente de todo mundo, porque sabia que chuva era um ambiente mais adverso para os outros, então era onde ele conseguia se destacar, além do que ele já era normalmente e tal. Então, assim, mais uma vez, se a gente consegue com o treino se destacar e ser cada vez melhor, vale a pena ser teimoso nesse lado. Agora, se teimoso na quantidade de operações, não vale. E aí agora eu vou dar minha resposta em relação a mim, né? O que eu busco fazer, né? Até qual é o limite, até quando ficar tentando, né? Ficar até qual é o seu limite de perda e tal. Então, assim, primeira coisa básica, eu coloco a trava no profit. Sim. E a trava no profit salva vidas, que antes não tinha, antigamente. Salva vidas. E eu falei também que eu já descobri um meio de burlar essa trava. Porque a trava, você pode colocar a trava para ela ir até o final do dia. Então, se você, naquele dia, você tradou, tomou loss, estourou o teu limite de perda, o profit, ele te limita lá, fica lá bloqueado, né? Não sei se já viram, né? Fica lá bloqueado pela plataforma, você não pode mais tradar.
eu descobri que tem uma forma que eu tenho como me desbloquear desse... Eu não vou fazer isso, óbvio, mas eu descobri que tem como fazer sem querer. Beleza, vou até falar qual é a lógica isso. Mas acho que não tem como bloquear essa forma. Beleza. E aí, a partir do momento que travou. Acabou, tudo bem, acabou. Beleza, tá. Então a primeira coisa é travar a plataforma. Segunda coisa, quando você vai entrar numa operação, você na plataforma, ele mostra lá qual é a sua trava de perda. Então não vai colocar também um loss maior que a tua trava de perda. Pelo amor de Deus, não faz sentido, né? Tá roubando você mesmo, tá sendo, né? Pelo amor de Deus. Então, isso é uma coisa importante. E aí, a gente entra num ponto aqui que eu quero trazer que eu acho que é muito, muito, muito importante. Pra gente aqui, pra nós aqui, vale a pena a gente saber. Existem pessoas que são menos favorecidas financeiramente, que tentam entrar no mercado com pouco dinheiro, às vezes conseguem ganhar, mas a maioria não ganha. Sim. Ganha, depois perde, devolve tudo, porque né, envolvem questões emocionais, envolve questão financeira para te segurar e por aí vai. Depois você sai do jogo, tá fora do jogo. Só que nós, a gente sabe aqui que a gente tem uma condição um pouco melhor, tá na mentoria e né, trabalhou, e cada um tem a sua realidade, tudo aí vai, beleza. E no nosso caso, ser humilde muitas vezes é mais difícil. Porque a gente tem condições de bancar a nossa prepotência, a nossa arrogância. Só que o mercado ele é muito mais forte que a gente. E aí, eu lembro que uma vez, né, eu fiz um podcast com o Gustavo Cerbasi. E ele falou uma coisa que durante muito tempo pra mim fez muito sentido. E depois parou de fazer. Nada contra a favor dele, mas questão de pensamento. Ele não é trader, né, então não tem problema. Ele não precisa falar, né? Ele não precisa ter conhecimento. Que ele falou o seguinte: no mercado, quando você está tradando, você está competindo com outras pessoas. E aí, quando você aumenta a mão, você está competindo com pessoas com mão maior que você. Por quê? Teoricamente. Isso é teoria. Na verdade, na prática não é assim. Mas faz sentido um pouco o storytelling dele, que é o quê? Quando você trada com um contrato, você está comprando um e a contraparte está vendendo um. A outra pessoa está vendendo um. Então, você está teoricamente competindo com uma pessoa com um contrato. Beleza. Então, um cara que trada um. Que tem um nível de conhecimento de quem trada um. Quando você trada com 20, com 25, você está competindo com uma pessoa que tem 25. Então, teoricamente, a pessoa que tem um dinheiro maior do que um de um e um conhecimento maior do que um de um. Faz um pouco de sentido. Então, o mercado é o quê? É uma competição, é uma luta, né? É uma batalha. Faz um pouco de sentido isso. Aí a pergunta é, então nessa batalha, cara, você está competindo com pessoas que são muito inteligentes e muitas vezes mais inteligentes que você. Sim. Mais preparadas, mais capacitadas. Então, se você já perdeu o jogo naquele dia, você vai ficar tentando pra quê? A revanche. Até quando? Né? Que garante? Por que você acha que se você perdeu aquele dia todo, você vai conseguir do nada virar? Né? Agora, eu mudei um pouco meu raciocínio, meu pensamento, que é o seguinte. Na verdade, se o mercado ele é regido, ele é movimentado pelos big players, que é o smart money, o homem composto, tem vários nomes, né, que é o big player no final das contas, você não está competindo com o big player. Você não tem como competir com o big player. Você está indo junto com ele. Tá indo... Por isso que, por exemplo, né, a maioria das barras que eu entro aqui, dos candles que eu entro, são candles grandes, que fizeram um movimento bom. Raramente eu tenho entrado em candles de rompimento à toa, porque rompeu, porque fez bandeira e tal. Eu entro também, mas eu entro mais em candles grandes, que são o quê? Candles que mostrou que o player... Até te mostrei um estudo que a gente fez, né? Que eu mostrei durante a semana. Que, cara, fez um candle e aí, cara, eu entro. Porque é um candle que ele mostrou o elefantucho, né? Que ele mostrou um candle bom, teve movimentação boa e aí eu entro. Isso aí eu tô entrando a favor do player. Então, aí você passa a pensar, cara, na verdade eu não tô competindo com ninguém. Eu tô indo junto com o cara. Então, eu entender o funcionamento, o raciocínio do cara, como ele vai andar, como... Cara, que eu digo, né, o big player. Como ele vai movimentar o mercado, pra mim faz muito sentido. Então, voltando, é importante que a gente exercite muito a nossa humildade. E quanto mais a gente ganha, quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais experiência a gente tem, mais fácil, porque a gente tem experiência, mas ao mesmo tempo, muitas vezes mais difícil, porque a gente tá lá, né, e, pô, eu vou perder? Eu vou, né? Então, é difícil, né? Então, acho que cabe a gente saber que vale a pena ser teimoso para treinar. Agora, para tradar, vale a pena você ser uma pessoa muito centrada, saber que, cara, todo trade você tem que fazer como se fosse o trade mais importante da sua vida, como se fosse talvez o trade que dependesse de tudo para você poder continuar, como se fosse o último trade daquele momento que você fosse fazer, então você quer fechar com chave de ouro, como se fosse o dinheiro da... Como se fosse, não, o dinheiro da tua família, o dinheiro que, cara, se você perder, né, já aconteceu comigo também, uma época da minha vida, eu pensava assim, cara, se eu fazer um trade para perder 10 mil reais,
e eu tô perdendo, eu prefiro pegar 10 mil reais e passar um final de semana, né, num hotel com a família, que vai ser bem mais legal que perder 10 mil reais. exatamente. Né? Faz sentido, né? Sim. Então, já que pode acontecer isso, e eu quero pegar o hotel com a minha família e, na verdade, gastar 20, porque é o 10 mil que eu ganhei, mais o que eu deixei de perder, não, mas é verdade. É verdade, é verdade. Né? Então, cara, vamos fazer valer. Então, para fazer valer, vamos parar de pensar no limite. Até quando? Até quando que eu vou? Eu tenho que treinar, eu tenho que ganhar, eu quero ganhar. Não, cara, calma, olha só. Eu estudei, eu sei que meu tipo de entrada é esse. Se aparecer esse tipo de entrada e ele tiver perfeitamente nítido pra mim, eu vou entrar. Se ele tiver com alguma sombra de dúvida, eu não vou entrar, mesmo que hoje não tenha entrada. Porque amanhã podem ter duas muito boas, ou pode ter uma que o ganho é mais longo. Eu vou bater a meta amanhã maior e vai ser ótimo, vou ficar feliz. Agora, eu vou entrar na dúvida, eu vou entrar porque talvez ele vá, eu vou... Cara, aí já passa esse jogo, aí eu passo a me igualar a maioria das pessoas, que é quem perde. Sim. Né? E eu não sou essa pessoa que perde. Eu acho que isso é uma coisa importante também falar sobre isso. É o seguinte, alguém me perguntou, né? Eu tava mais cedo hoje falando, né? E é legal relembrar isso. Eu falei o seguinte, o cara falou, eu falei sobre a importância do replay. Aí ele falou assim, não, mas muita gente usa o replay de brincadeira. Não, tem muita gente que usa o replay, mas não tá sério no replay. Não. Né? Então, aí começa a virar a mão, inverter, não, vai subir, inverte, vira a mão, aí entra com dobro, com triplo, né? Aí eu falei, cara, gente, olha só, o replay é a tua chance de você entrar na pista com chuva pra você poder treinar muito bem e sair na frente de todos os outros. Então usa bem feito. E o que eu uso pra mim, pra eu poder me dar bem no replay, é o meu princípio atual, é o meu propósito atual. O meu propósito atual é ser o melhor trader. Eu quero ser o melhor, já botei isso na cabeça. Aí que eu faço? Eu vejo nas redes sociais, né, quais são os caras com carro atrás que estão tradando e vejo quais são os trades que eles fizeram. Eu vejo quanto eles estão ganhando. Então, se tem alguém que está ganhando hoje mais, eu vejo como eu posso buscar, o que eu preciso fazer, eu não cheguei lá ainda, tá? Para poder ganhar mais que o cara. Para poder pegar uma boleta e não mostrar, mas para poder ver que o cara, eu sou melhor que esse cara. Então, o meu propósito é isso. Então, para que eu seja o melhor, eu tenho que treinar muito bem, tem que estar muito preparado, tem que entender no treino, várias vezes, como aquele cara, eu vejo uma boleta lá de 50 mil reais. O que esse cara precisou fazer no dia para conseguir ganhar 50 mil reais? Aí eu vou, faço isso várias vezes. Aí vou e faço 50 mil. Beleza. Agora eu vejo a boleta de 100 mil. Tô dando um exemplo, tá? Hipotético. Sim. Cara, o que esse cara precisou fazer? Quantos contratos que ele tava? Qual ativo que ele tradou? Quantos pontos que ele precisou ganhar? Quantos trades que ele precisou fazer? Aí eu penso, bom, então se o cara precisou fazer mais de um, eu vou precisar fazer mais de um para poder chegar lá. E por aí vai. Então o meu propósito é esse. E aí se cada um tem o seu propósito, um é ter mais dinheiro, outro é poder viajar no final de semana, outro é poder montar um colchão bom, outro é poder pegar um dinheiro bom para poder ir para Dubai de primeira classe, sei lá. Vai falar que fez com dinheiro do trade, sei lá, entendeu? Cada um tem o seu. Então, quando você tem um e não é aleatório, não, eu vou treinar porque eu quero ser um bom trader. Mas isso não é o suficiente. Então, acho que aí, no final das contas, isso te ajuda, te dá uma sobrevida, ou te dá um gás, uma energia maior para que você possa atingir os teus objetivos. Foi uma resposta longa, mas... Sim, não, e é só um último pedaço dessa pergunta. Vamos pegar um exemplo de alguém que está com uma meta de R$500 por dia, que é um bom dinheiro. No final do mês, se ele conseguir fazer R$500 por dia, ele vai ter ali R$10 mil. Pô, R$10 mil é muito bom. Em relação ao gerenciamento de risco, você está lá tradando, sua meta é R$500, você fez 2 trades, chegou em 250, chegou em R$300. Na sua concepção, seria, tá no game, não atingiu 500, mas tá tudo bem? Ou você, continua porque você ainda não atingiu a meta de 500. Então, muitas vezes eu acho que a dúvida passa entre... fui bem, fiz 2 operações, não atingi a meta que eu tinha esperado naquele dia, mas se eu entrar mais uma, eu posso atingir? Ou, se eu entrar mais uma, eu posso entregar? E aí vai ficar com aquele gosto amargo. Poderia ter terminado o dia com R$300 positivos, mas na verdade termina com gosto amargo porque terminei com 200, por exemplo. Então... Essa é uma pergunta muito boa sobre meta, né? Então, eu vou trazer o meu exemplo que eu sempre trago, que eu acho que, né, é o que eu vivo e aí cada um traz para a sua realidade, tá?
A minha meta mensal financeira com o trade, tá? É de 100 mil reais. Tá bom? Porque tem diversos motivos aqui dentro de mim e essa é a minha meta. Aí você vai pensar, beleza, para ganhar 100 mil reais são 5 mil por dia. Né? Ótimo. Tranquilo, tranquilo. Por favor, ninguém se influencie por isso, porque cada um sabe o que viveu para poder chegar lá. Né? Então não tem comparação, ninguém deve se comparar e olhar a grama do vizinho, tá? Então só vou deixar isso claro aqui, muito importante, pelo amor de Deus. Porque se a gente parar de olhar a grama do vizinho e passar a prestar atenção na nossa grama e cultivar ela muito bonita, ela vai passar a ser muito mais verde que a do vizinho. Sim. Né? Então acho que esse é o principal. Então minha meta é 100 mil. Ótimo. Agora, então eu vou buscar 5 mil por dia? Não. Eu busco 10 mil por dia. Por quê? Porque se é 100 mil, eu sei que eu posso ter dia com perda, eu sei que pode ter dia que eu não vou ter perda, mas eu não vou operar, igual, né, algum dia que eu posso estar em algum lugar e não vai operar. Acontece, não é verdade? Né, viajei, ou sei lá, não estava num dia bom, o mercado não estava bom, ou sei lá, né, eu tive que trabalhar. A gente também trabalha. Até mesmo está lá na tela, lá em frente à tela, e não deu entrada. Não deu entrada, por exemplo, né? Já aconteceu. Ótimo. Então, nesse dia, então, por isso que eu boto a meta maior. Então, o que eu faço é, eu boto uma meta sempre maior. Botando a meta sempre maior, não quer dizer que eu sou ganancioso, não. É para que nos dias de perda, eu tenha uma tranquilidade maior. E aí, com isso, é o que você falou. Meta de 500 por dia. Na verdade, a meta não é 500 por dia. A meta é 10 mil por mês. Se a meta é 10 mil por mês, ao invés de botar 500 por dia, eu vou botar 1.000 por dia. Pô, mas 1.000 por dia eu poder ganhar muito mais. Vai, tomara, tomara. Agora, se naquele mês, ao invés de eu ganhar 10, eu ganhei 15, talvez no outro mês eu possa ganhar só 5. Então vai acabar, né? Ou no outro mês eu posso perder 5. Então no final das contas, então eu busco isso. E aí muda tudo, porque se na verdade minha meta é 1.000 por dia, se eu ganhar 500, tá ótimo. Sim. Entende? Então muda um pouco o negócio. Aí agora vem a pergunta, que às vezes talvez seja mais importante que essa. Então se minha meta é 500, eu bati 300, eu continuo ou não? Né? A pergunta é, o que eu preciso fazer para ganhar 1.000 por dia? Que é totalmente diferente do que para ganhar 500. Né? O teu mindset tem que estar diferente, o teu operacional tem que ser diferente, a quantidade de pontos a buscar talvez é diferente, a quantidade de contratos é diferente, o seu gerenciamento de risco é diferente, o seu risco-retorno, seu payoff, né, pode ser que seja diferente dependendo da operação, o ativo se operar pode ser diferente, então muda tudo. Então acho que é o que eu busco fazer. Poxa, mas 1.000 por dia é muito. Cara, então, se 1.000 por dia é muito, 10 mil por mês talvez seja muito. Então talvez esteja menos. Aí a gente entra em outra coisa. O que eu preciso fazer para preparar a minha mente para eu conseguir ganhar 1.000 por dia? Porque eu ainda não consigo. Quando eu ganho, eu fico muito nervoso. Quando eu vejo estar lá 800 reais no dia, caramba, 800 reais, vou zerar. Então calma, você não está preparado para aquilo ainda. Né? E aí, então já entra outra coisa. Então acho que é isso. Eu busco sempre uma meta maior, não por ganância, mas para poder tá preparado. E não é sempre que eu consigo ganhar 5 por dia. Não é sempre que eu consigo ganhar 10 por dia, 5 por dia. Às vezes eu ganho 4. Cara, ganhei 4, tá bom, parei. Amanhã eu busco ganhar 4,5. Amanhã eu busco ganhar 5. Amanhã eu busco ganhar 6, para ver se eu consigo fazer uma média no final, essa média dá o valor. É difícil, vida de treino não é fácil não. Mas você coloca essa meta maior em número de pontos ou número de contratos? Assim, você... Por exemplo, você tem 5 mil, mas você quer ganhar 10. Você aumenta o número de contratos ou você busca mais pontos no dia? Ó, o que eu faço, pra mim, sempre é um plano antes. E esse plano segue uma estratégia do jogo, sabe? Você vai entrar num campo de batalha. Então você tem que estudar teu inimigo, você estuda o seu oponente, você vê o seu time, cada um tem uma especialidade lá, ou arqueiro, ou sei lá o que, né? RPG. Você vê lá né? Você vê quais são as ferramentas que você tem, contra quem você vai lutar e como é que pode estar as condições na hora de tempo e tal, o que você vai poder contar, com quem você vai poder contar, com tudo. Beleza. E aí você pensa, bom, beleza, para eu ganhar um jogo, o que eu preciso fazer? Então, eu quando vou tradar, eu entro muito no campo de batalha antes, que a gente tem essa oportunidade, que é o simulador, né? Perfeito. Cara, eu uso muito simulador, muito. Então, tem duas ferramentas que eu acho legais a gente pensar aqui. Tô entregando um spoiler da mentoria já, mas tem duas ferramentas que pra mim me ajudam muito. Uma é proposital e outra é sem querer, mas que ajuda muito também. É um pouco mais dolorosa. Seguinte, quando eu tenho uma meta, vamos traçar a meta junto aqui. Vamos supor que a nossa meta seja 500 reais. Se a nossa meta é 500 reais,
eu vou me comprometer comigo de rodar, como o Thais falou, todo dia, antes de começar o podcast, todo dia eu vou rodar pelo menos 2 horas de replay. Se eu vou rodar 2 horas de replay, eu sei que o replay eu vou acelerar o replay em vezes 5, por exemplo, velocidade, né? Então eu sei que, ou vezes 10, por exemplo, quando ficar mais fácil, eu sei que 1 hora são 60 minutos, então, na verdade, 6 minutos equivale a 60 minutos. Mais ou menos isso, né? Legal. Então, se eu vou rodar 2 horas, eu tenho 120 minutos acelerado em 10 ou em 5, né? Para rodar alguns dias de pregão. Então isso é legal, a gente ter isso em mente. Legal. E aí o que eu vou fazer? Eu vou me capacitar para que eu possa atingir aquele objetivo naqueles dias, todos os dias. Sim. Então eu tenho a minha meta, ó. Hoje eu vou treinar 2 horas de replay. Se eu vou conseguir rodar hoje 6 pregões, eu preciso, pelo menos em 4 pregões, bater a minha meta. Sim. Em 2, talvez eu não consiga, mas em 4 eu preciso conseguir pelo menos, tá? Ou em 3, na metade, no mínimo. Senão não vale a pena. Conseguir, amanhã de novo. Não conseguir, amanhã, o que eu tô fazendo de errado? E, cara, eu tenho que ficar muito concentrado, eu tenho que treinar sem ninguém falar comigo, como se eu tivesse... estava falando sobre isso antes, né? Sobre a questão do... Cara, eu tenho que me fechar. São as minhas 2 horas de faculdade, universidade, pós-graduação que eu tô fazendo aqui, mestrado, doutorado, que eu tô fazendo aqui para poder me capacitar e poder amanhã treinar bem, ou na semana que vem, ou no mês que vem, treinar bem. Então isso é uma coisa importante. E aí, quando eu começo a ver que o meu operacional está encaixando, então, ó, meu problema agora não é mais operacional. O operacional está indo bem. O que eu preciso agora é aumentar a mão de tal forma que eu consiga bater aquela meta. Sim. E aí eu vou. Vou. Então isso demora algum tempo, demora alguns dias. Beleza. Consegui fazer isso, agora eu multiplico por 2, por 3 ou por 4. Entendi. Porque aí, olha que legal. Você bota a meta de R$500 por dia. E aí você, no final das contas, você está no simulador, tradando com todas aquelas condições de concentração, do mercado, está treinando com tudo isso. E na verdade sua meta é de 2.000 e você consegue fazer 2.000, cara, você ganhar R$500 é muito diferente. É muito diferente. Então a primeira coisa é essa, você se condicionar, usar todas as ferramentas a seu favor, preparar tudo, organizar a casa e ser vencedor no replay. Porque, cara, entre nós, né? Isso aqui é fato. Se você não consegue ganhar no replay... No jogo real vai ser difícil. Vai conseguir, pelo amor... Cara, mas as pessoas falam, não, replay é replay, então eu não vou nem tentar, não. Cara, se tu não Acho que você esteja burlando, né? Não mas não pode burlar. Se você treinar a Vera... Aí você tá roubando de você mesmo, né? Se você treinar a Vera... Tá se enganando, né? Replay, não vai fazer. Aí que negócio, não, mas o cara é tão preguiçoso que ele fala, não, replay na vida real. Por que eu vou ter no replay? Não vou nem tentar. Então, não. Então, cara, se você não consegue ser um mestre nem no replay, na vida real, com certeza absoluta, você não vai conseguir ser. Isso aí é fato. Então, seja um mestre no replay. E depois, aumenta e multiplica o replay, para que... aí eu vou pro segundo ponto agora, que não é proposital, mas comigo me ajudou muito. E isso me deu uma virada ultimamente, nos últimos dias aí pra mim. E aí você multiplica por 4, ou por 2, ou por 3. Porque aí você consegue entender o teu cérebro, né? Tem uma coisa muito boa nisso. Quando você vê uma coisa acontecer, depois você não tem como desver. Exato. Sim. Tanto pro ganho quanto não. Perfeito. Né? Então quando você vê que você conseguiu, cara, eu bati a meta e hoje eu ganhei R$2.000. E eu consegui agora 5 dias seguidos. Tô no replay. Cara, mas eu não roubei. Mas não é dinheiro real. Tudo bem, mas eu tô vendo exatamente o que eu fiz. Conhecimento, né? Eu sei, o operacional eu sei. Mas eu posso na hora roubar. Cara, deixa acontecer. Não vai sofrer por antecipação, né? Então vai. E aí se você cria um nível de maturidade mínima de pensar, aí entra aquele propósito que a gente falou. Cara, eu tenho meu propósito. O propósito é viajar com a minha família, um exemplo qualquer, tá? Pra lá. Então, cara, meu propósito é esse, eu não vou roubar, eu não vou sair da linha, porque eu sei que se eu sair da linha, eu não vou estar conseguindo no final cumprir aquele meu objetivo. Eu sou o quê? Eu sou um perdedor? Eu sou um merda, desculpa, mas eu não sou, cara. Sim. Tô aqui pra quê? Eu não sou criança, né? Tenha vergonha na cara, pelo amor de Deus, né? Senão eu paro, senão eu vou fazer outra coisa. Nada contra, vou vender sorvete, vou fazer qualquer outra coisa, né? Então isso é uma coisa. E agora a segunda coisa, que esse é o pulo do gato pra mim, não recomendo ninguém testar em casa, mesmo porque isso não é natural, depois de grandes perdas, pelo menos pra mim,
me ajuda muito. Eu não quero perder 100 mil reais, tá? Com trade. Mas eu sei que se eu perder 100 mil reais, vai me ajudar muito a ganhar 100 mil reais depois. Tô dando um exemplo. Tá? E eu sei que um dia que pra mim foi um grande dia de virada de chave, foi um dia que eu perdi 15 mil reais no trade. Nem precisava. Que meu loss era 2 mil, meu limite de perda. E eu perdi por quê? Porque eu acabei botando um loss, eu entrei grande, não fiz preço médio. Eu entrei grande, botei o trade um pouco longe, o loss mais longe que a trave, eu achei que não fosse bater, e bateu. E acontece, né? Só que depois desse dia, cara, eu vi. E aí eu não fiquei pensando, pô, que merda, eu sou um merda, eu vou desistir. Pô, eu sabia que isso não era pra mim. Aí ficar me questionando, não, pra mim já tá muito certo que eu sei que isso é pra mim. Então não vou ficar me questionando. Tô muito bem resolvido, graças a Deus. Então, cara, beleza. Então o que eu posso aprender disso? Na hora eu fiquei chateado, fiquei assim, sabe, aquele sentimento ruim. É óbvio, né? Ninguém é de ferro, né? Mas, falei, mano, peraí. Qual a lição? Aproveita. Qual a lição que eu vou tirar disso? A lição é que se eu tivesse sentado ao contrário, eu ia ganhar, não ia perder. Então a próxima vez eu entro certo. Então, primeiro que eu entrei errado. Meu gerenciamento estava certo, eu entrei grande. Estava certo. Foi um trade com 300 pontos. Foi um trade de 300 pontos com 200 contatos, 300, sei lá, 400, não sei. Foi um trade, é isso. Nada de 300 pontos. Não é que eu perdi 1.000, fiquei apertando o botão. Não, o profit ia ter bloqueado. Não é isso. Então, tipo, entrei errado, mas, cara, eu vi, mano, eu perdi. Se eu tivesse feito uma operação contábil, eu ia conseguir ganhar. Não foi game, foi só um trade. Então, agora eu já entendi. Então, cara, eu posso. Pronto. Então, isso me ajudou muito. Então, muitas vezes é isso. Quando eu tenho perdas grandes, eu vejo que, se eu não fiz besteira, obviamente, eu vejo que eu posso ganhar. Então, cara, a minha mente abriu muito. Então, número 1, treino. E número 2, lição. Eu acho que você fala muito de mindset. Eu acho que a grande dificuldade é como é que a gente transforma, né? Como é que ajusta a inteligência emocional. Porque no momento você está muito emocionado com aquilo, ou seja, pô, perdeu, tá chateado e tal, como é que transformar aquilo no aprendizado, né? Como é que racionaliza aquela perda para falar assim, tá, agora deixa eu olhar onde eu errei, porque isso daqui vai ser a lição. Porque você tem um tempo, né? Então, de certa forma, você precisa se acostumar a perder, para se acostumar com aquele sentimento, por isso que tem que operar pequeno e tal, mas é muito complicado você reverter um sentimento de perda, de dor, que você está se sentindo mal, em uma racionalização muito clara e objetiva, do tipo assim, não, perdi, mas agora eu vou aprender. Né? Das vezes que aconteceu comigo, eu passava um dia mal. Eu ia olhar o que aconteceu no dia seguinte. E isso com o apoio da minha esposa, que olhava para mim e falava, calma. Né? Foi engraçado que eu comentei de meta diária e você falou do mês. Eu estava muito com meta diária. E um dia conversando com ela, que eu tive um loss, ela virou e fez assim, a tua meta não é do dia. Primeiro olha da semana e olha do mês. Ela fez assim, vai lá no relatório gerencial e olha como é que você está no mês. Eu olhei, eu estava positivo. Ela fez assim, olha só, você ainda está positivo. Você perdeu um dia dentro da sua meta do mês. Faz parte. Óbvio. E quando a gente olha muito só no dia, fica com esse sentimento de ganhei ou perdi. Né? Então é lidar com um objetivo talvez mais longo e aprender a transformar o sentimento ruim da perda numa lição, né? Racionalizar. Isso aí, eu vi, inclusive, coincidentemente, eu passei 2 dias aí vendo o Nelson Lee. Sim. E ele tem, né, 2 no Instagram dele e tal, e isso me ajudou muito, foi com a PNL. Lá fora, quando eu falei pra vocês que eu passei 3 meses estudando esse ano, poder refazer, é exatamente isso que a PNL me ajudou muito, muito, muito. Chamado ressignificar. É isso aí. E o Lee fala muito isso no treinamento dele para trade, né? Que é a ressignificação, e o Júlio fez aquele exercício com a gente. Como é que a gente consegue ressignificar a perda para tirar... O Cohen falou isso aí no Trader 360. Foi. Quando ele fala, eu nunca perco. Eu nunca perco. Ou eu ganho ou aprendo. Né? Ou eu ganho ou aprendo, de qualquer forma eu tô aprendendo. Então, quando a gente... Isso aí é a frase que a gente, né? O Júlio deu a primeira coisa, né, logo no início da formação avançada, ele fala, eu nunca perco. E é exatamente isso. Quando a gente faz a PNL, me ajudou muito nisso. Eu nunca perco. E tipo, mas eu passei o mês no loss. Ok. Se eu pegar aquele mês todo, refizer aquele mês no replay e refizer tudo, toda a minha mentalidade toda, aquele mês já virou gain. E aí você vai fazendo de novo até ver aquele mês virar gain 3, 4, 5 vezes.
E aí você vai saber exatamente por que aquele mês tava loss e virou gain. E, cara, e aí vem a sacada da segunda pergunta, que também é em cima disso, desse treinamento teu. Você falou que tem uma média de perda de 5 mil diária. Vamos dizer que você fez limite. O limite. Não tem média, não. Não, limite de 5 mil. Vamos ver como você entrou a primeira e a primeira te deu um loss de 4. Aconteceu isso no último trade que eu fiz. Perdi 4.500. Na segunda, tu só vai entrar se te der 500? Cara, meus filhos fizeram a mesma pergunta. Eu sei porque eu passei isso 2 dias ali, eu falei, cara, é vida real, eu fiz. Cara. Eu fiz, tá? Minha meta são 11. Sim. 11, 12. Eu tomei o primeiro de 6. De 6 não, de 7. Eu só entrei na que me deu 4 ou 5. Sim. Ou seja, eu não entrei e fiquei com loja de 7. Sim. E aí tudo bem, foi a minha disciplina, meu hábito que eu fiz. Mas e você? Você também faz isso ou não? Então, ou você... uma coisa mescla. que a gente recomenda, outra coisa que a gente Sim. faz pra gente. Não, mas tudo bem. O que eu fiz? Quinta-feira, não me lembro o que eu fiz de manhã. Eu tive um compromisso fora, né? E aí depois eu acabei não tradando e eu cheguei em casa 1 da tarde. Pô, 1 da tarde pra tradar é bem complicado, né? Cara, já não anda tanto e tal. Sim. E aí eu vi que naquele dia, era dia de PIB, eu acho, falei até pra não operar cedo. E aí eu vi que naquele dia o mercado tinha andado pra caramba. Falei, cara, eu perdi vários trades, não acredito. Mas beleza. Aí eu fui sentar pra poder olhar, falei, ver se eu faço alguma coisa, porque sexta-feira já não vou operar, beleza. Aí eu fui lá e tal. Aí, na hora, a cozinheira que tá na minha casa, veio falar comigo. Aí na hora, cara, tive que parar, responder pra ela que ela ia comprar não sei o que. Aí já me desconcentrei. Aí respondi, beleza. Aí depois, eu me concentrei de novo, tocou o interfone. Ele tá sozinho em casa. Não, beleza. Então, beleza. Aí na terceira vez aconteceu alguma coisa, acho que ela voltou de novo, falei, pra ela, agora eu tô muito concentrado, por favor, não fala comigo, tal. Aí já a primeira barreira é essa, já se concentrar, que a gente já fala, né? Sim. Beleza. O que aconteceu? Fui entrar num trade, retorno na média de 50. O mercado tava totalmente lateral. Aí eu vi no dólar, falei, cara, o que vai acontecer? O dólar vai bater na média, não, era o índice. O índice vai bater na média móvel de 50, vai subir, ele tá em tendência de baixa. Ele vai bater na média móvel de 50, vai subir e bater na média de 20, porque estava já virando para baixo, vai bater na média de 20. Eu vou comprar na de 50, vou virar a mão na de 20 e vou fazer meu trade. Já imaginei que ia fazer isso. Porque ele tinha feito esse padrão já algumas vezes, naquela hora. Bateu na de 50, eu comprei. Só que dessa vez ele não voltou. Ele foi. E aí... Falei, não, eu também faço isso. Vida real, né? Vida real. Normal. Começa a torcer pro candle, né? Aí eu só vi o profit, pegar minhas ordens de stop. E aí eu perdi 4.500. Aí, na mesma hora, eu falei, cara, essa queda foi tão longa, o que eu vou fazer? Eu vou comprar pra ir na volta, porque ele vai voltar. Se ele não voltar, o meu stop vai ser pequenininho, e aí eu vou perder vou perder R$500, que é o loss máximo do dia. Fiz isso. Comprei, ele voltou com a mesma velocidade, ainda fiquei R$900 positivo. Voltou com a mesma velocidade, fiquei R$900 positivo. E aí saí do trade. Então, zerei na mão, tá? E aí depois caiu. E aí eu vendi, e aí que eu bati a média do dia. Então, nesse caso, eu, por exemplo, tô perdendo 4.500. Eu não entraria num trade que eu poderia perder mais 4.500. Porque senão já é eu roubar. Eu roubar o meu plano. Então, nesse caso, poderia perder 500, 600, 700. Eu estabeleceria um limite máximo de perda. Mesmo assim, a minha trava de perda estava já mostrando, né? Então eu pararia nessa hora, entendeu? Pra então mim é uma coisa que entraria só no de 500 mesmo. Se você visse que até aquele entraria tipo 1.000, tu não entraria. Não entraria. Agora, quer dizer, 1.000 entraria porque 1.000 tá dentro do negócio. Agora 2.000, 3.000, 5.000 não entraria. Eu queria só complementar uma coisa que eu acho legal a gente falar sobre mindset, né? Cara, tem uma parada assim que pra mim funciona muito. E às vezes é difícil a gente conseguir atingir um nível desse, mas acho que vale a pena a gente ouvir para um dia a gente poder, né, chegar lá. Duas coisas. Primeiro, em relação à PNL, que o Thales falou, né? A PNL, ela fala, e eu gosto muito dessa frase, que de tudo que acontece na nossa vida, 10% é o fato, é o que aconteceu, e 90% é como a gente reage àquele fato, ao que aconteceu. E aí, isso vale para tudo, né? Quando você passa a entender isso, cara, aconteceu alguma coisa. Na verdade, 10% é muito triste, é muito ruim, é adverso, aconteceu. Agora, 90%, o que mais importa, mas muito mais, é como eu vou reagir àquilo. Sim. Isso é o que mais importa. Então, cara, reaja bem, reaja de uma forma construtiva.
Que aí todo o resto, toda a consequência vai ser ótimo. Né? Vai ser ótimo. Beleza. Aí isso vale para trade, para relacionamento, para trabalho, para tudo. Beleza. Aí agora vem o meu pulo do gato. Então eu reajo aí para tudo. Então eu crio mecanismos, eu crio âncoras para que quando eu sei que alguma coisa pode não ir conforme planejado, eu já me preparo antecipadamente em como que eu vou reagir àquilo, se não for como planejado. Porque aí se eu preparo... Agora eu não tô tradando. Um exemplo, tá? Nem poderia, mas agora não tô tradando. Beleza. Vamos supor que eu vá tradar daqui a 1 hora. Cara, eu penso, ó, e se tudo der errado? Na pior das hipóteses, o mundo cair. Como é que eu vou reagir? Então, se eu já estou meio que preparado, mesmo que eu não consiga reagir exatamente daquela forma, porque a gente não sabe como a gente vai reagir, pelo menos eu já tenho uma mini preparação. Já tenho um mini script do como eu vou reagir. E aí é bom, porque eu já estou agora de forma racional, eu sei como eu vou reagir de forma emocional depois. Como se já tivesse decidido. Exatamente. Mas você tem algum hack, por exemplo, você fez a operação, foi contra você, Sim. E aí você tem algum sistema no sentido de, não, eu paro, levanto, tomo um café, respiro, vou na frente do espelho, converso comigo mesmo, Sim. ou quais são os seus truques para lidar com esse primeiro sentimento, por mais que você se programe para reagir, não, eu vou reagir assim, se vier contra mim. Na hora que bate contra você, não é nada confortável e como você... qual que é o seu truque, né? Qual que é o seu hack de vida para lidar com isso? Muito bom, muito bom. Então, tenho 2 respostas para isso. A primeira resposta é, se eu acabei de perder, raríssimas vezes, a menos que eu perceba, né, e tenha aquela visão, né, além do alcance, de que eu posso entrar, como eu entrei na quinta-feira, que eu poderia entrar, perder e sair, né? Poderia ter acontecido. Eu não treino na mesma hora. Eu espero, faço alguma coisa, porque eu sei que se eu perdi naquele momento, a minha reação vai ser eu tentar corrigir. Sim. E se Sim. eu perdi, quem garante que vai conseguir? Exato, é o inconformismo, né? E eu tenho tentado... só vou contar um episódio aqui rapidamente. Eu tenho tentado lidar melhor com isso. Como eu falei para vocês, eu trabalho, então eu procuro operar de forma muito limitada. Aí, no mês de abril, eu fiz uma viagem com a minha esposa, a gente foi para a Ásia. E eu falei, pô, que legal, agora eu posso tradar. Então eu combinei com ela, a gente estava na Ásia, eu ia operar à noite, né? O mercado abrindo aqui. E a gente, então, combinou. Eu falei, vai ser no fim da tarde, aquele momento você volta pro hotel, vai tomar um banho, vai se preparar, onde vai jantar, o que a gente ia decidir. Falei, vou tradar e vou ver. Passou um dia, gain. Uma sensação maravilhosa. Fala, tô numa viagem e não tô só gastando, né? Tô bancando parte do hotel com isso e tal. Muito bom. Passei uns 2 dias assim, falei, que lindo. Só que aí teve o dia do loss. E aí bateu a inconformidade, porque o sentimento dentro de mim era, vou corrigir o erro. Então ela estava tomando banho e eu estava lá fazendo trade. E aí, esse foi um dia assim muito ruim, porque eu fiz overtrading. Nesse dia, eu acho que eu operei umas 40, 50 operações. Porque eu tomei loss, aí eu tomava um gain. Aí eu, vou conseguir. Aí depois outro loss, um gain. Ufa. Só que dentro de mim uma inconformidade muito grande de eu preciso corrigir isso, porque ao mesmo tempo pensar assim, não posso estragar esse dia, né? E, claro, saiu do banho e tal, vamos jantar. E quando eu vi, eu já estava assim num loss muito maior do que eu poderia. E já estava com aquele sentimento ruim, falei, vou parar, tal. E, eu tenho uma esposa incrível que sentou comigo e falou, relaxa, tá tudo bem. Realmente, você não devia... Ela sentou comigo e falou assim, vamos ver. E aí, eu tava mal, porque, sabe assim? E eu fiz assim, entrei aqui, Aí ela fez assim, mas aqui, traça o canal. Tá vendo aqui, tinha um canal de alta, tá fora do canal, não sei o quê. Ela começou a racionalizar as minhas decisões que eu tava tomando de forma muito emotiva. E eu falo para ela assim, eu fico com uma inconformidade muito grande do tipo, eu fiz errado, mas eu tenho que corrigir. Então, acho que é isso que você falou, não fazer na hora, né? Parar, respirar. E agora eu tenho, nos dias que eu faço uma operação, eu tenho um loss, levanto, pego um café, respiro, conto até 10. Porque eu incorro no erro de... Não, agora vai, sabe? De tentar corrigir muito rapidamente. É como você falou,
não vai ter outra Não entrada vai. em 15 minutos. Não vai. Quebra não de vai. estado. Não vai, é isso. Tem que quebrar o estado. Tem que quebrar o estado. Isso aí, você tá muito assim, calma, vai fazer outra coisa, volta. Se tiver mais trade, faz, senão não faz. Não ficar tentando procurar. E tem que estar no trade perfeito. Porque, cara, senão você não vai conseguir cumprir o teu objetivo, que é o teu propósito de fazer alguma coisa que você Sim. queira ou usar aquele dinheiro. E aí, o outro ponto que eu quero trazer, que eu acho que é um ponto difícil, polêmico, mas pra mim vale a pena todo mundo ter isso em mente, é o seguinte, cara. Por exemplo, eu sou, entre outras coisas, eu sou professor também, né? Eu ensino, né? Beleza. Cara, hoje em dia, curso de trade é commodity. Tem curso de trade em todo lugar. Né? Na banca de jornal você compra um curso de trade por R$5 e vê lá um movimento de quê? Não, é verdade, tem curso de trade em todo lugar. Agora, curso de trade meu não é commodity, é meu, sou eu. Sim. Como pode ter de qualquer um de vocês. Beleza. De alguma coisa, de trade ou qualquer outra coisa. Beleza. Isso mostra o quê? Que nós somos seres únicos. Né? Cara, se a gente é ser único, e se a gente está aqui, eu penso muito nisso. Eu tô aqui na Terra é porque eu acredito em Deus, Deus me colocou aqui para eu fazer alguma coisa. Ele não ia me colocar à toa. E ele não ia me colocar para ser um perdedor. Ele não ia me colocar aqui para ser um loser, né? Um cara toma loss e é um cara que, né, tá a vida toda aí correndo atrás, não tá conseguindo, tô patinando, tal. Não. Ele me colocou aqui para eu ser um vencedor. E eu penso que todo mundo tá aqui para isso também. Sim. Tá? Logo, cara, quando eu faço um trade, para mim, não existe esse negócio de perder. Eu posso tomar um loss, tomei um loss. Mas tomei um loss porque eu entrei certo. Eu não vou entrar errado. Se eu entrar errado, aí, cara, aí, pô, né? Mas vai pra sorte, né? Não é isso. Eu entrei certo. Não tem como eu entrar errado no trade. Eu posso não ter visto? Posso. O que acontece? Beleza, mas eu sei que eu entrei, porque eu não vi e tal, e não é uma coisa que vai acontecer sempre. Né? Então eu entrei certo. O mercado pode ter ido contra? Pode. Acontece e tá tudo bem, faz parte. Né? Agora, cara, eu tô aqui para ganhar, eu tô aqui para ser o melhor, eu tô aqui para ganhar dinheiro, eu tô aqui para fazer o meu trabalho e eu sou muito bom no que eu faço. Eu penso muito nisso. Sim. Isso não tem a ver com prepotência, arrogância, não. Para mim não tem muito negócio, eu não sou infantil. Eu não sou infantil no sentido de, não, pô, eu sou foda. Não existe, para mim não penso nisso, né? Porque o mercado é muito maior que a gente, como a gente falou. Sim. Então não tem isso, cara. Eu confio muito em mim, mas muito. Eu sei que eu vou entrar certo e vou sair certo, vou ganhar dinheiro e tchau mercado. Grava vídeo, até amanhã. Acabou. Então acho que é importante que a gente tenha, eu tenho muito isso, que a gente trabalhe muito essa autoconfiança, não autoconfiança de, né, qualquer coisa que vá levar a gente para o lado negativo, mas autoconfiança, a gente poder ter coragem, a gente poder saber que a gente está aqui para isso, a gente está se preparando para isso, a gente se preparou para isso, vamos lá, pegar a bola, chutar e fazer o gol e pronto, levar a taça para casa, é isso. Então eu penso muito nesse lado, eu tenho muito esse lado muito forte dentro de mim, por isso eu acredito que eu possa chegar lá, entendeu? Legal. Nessa questão de tradar certo, né? Eu tenho sempre uma dúvida, eu tenho um vício meu que quando eu tô operando, fazendo replay que seja, eu sempre tento procurar um padrão, um setup e tem aquelas duas maneiras de trade, né? Aquele que de setup que só opera como se fosse aquele trade probabilístico, né? Aquele negócio, e tem aquele trade que é mais de o que está acontecendo ali no momento, eu vou reagir de uma maneira positiva, assim, né? A minha dúvida é sempre qual é a maneira, na sua experiência, qual é a maneira correta de se lidar com o trade. Se você busca um setup, por exemplo, você trouxe antes de entrar aqui, sobre o Mileco, que você ganhou muito dinheiro com o Mileco, mas agora você está tomando uns stops e tudo mais, porque parece que setup sempre uma hora para de funcionar por um período ali, o mercado muda. Qual seria a maneira correta de você lidar ali com o mercado? Querendo saber o santo grau. Seria bom. Tranquilo. Ó, vou dar uma resposta um pouco polêmica. Sim. Tá valendo? Tá valendo. Uma leve treta. Posso? Pode. Tá. Então eu vou trazer uma das minhas viradas de chave aqui, que eu acho que vale a pena, para todo mundo, né, ouvir e né, trazer tirar o que achar que vale tirar dos ensinamentos. Setups. Uhum. Eu confio muito. Sim. Jim Simons, né, maior de todos da história. O fundo dele, medalham mais retorno do que anualizado, né, média ano,
do que qualquer um do Warren Buffett ou qualquer outro, né, Ray Dalio ou qualquer outro. Então, cara, não tem como provar o contrário. Sim. Mas, hoje em dia, eu deixo os robôs tradarem os setups. Então, eu não trado mais setup. A galera fica, pô, Coelho, você ensinou tanto, Mileco, não tem problema nenhum. Eu uso. Sim, Só que quem usa é o robô. Então, deixa o robô tradar o setup. Por quê? Já que o robô não é uma mente humana, já que ele não vai ter feeling, não vai ter mudança, não. Então, ele trade o setup. Já que ele é uma coisa exata, então eu trade o setup que é uma coisa Ele exata. segue a regra. Porque muitas vezes eu posso tradar o setup e não seguir a regra. Então é melhor que o robô siga. Então hoje, todos os meus setups, eu continuo confiando em todos, eu deixo o robô tradar. E aí é bom, porque se o setup dá ganho ou não, é uma diversificação, porque o robô tá podendo fazer aquele trade e eu faço com outra estratégia. Ponto. Isso é uma coisa só para falar sobre setup. Agora, sobre técnica. Senhoras e senhores, por favor. Cara, eu sou analista certificado. Não estou mais usando meu certificado de analista, mas ainda sou. Sim. Talvez eu congele ele, porque eu não estou mais usando. Tem que pagar mensalidade, né? Então, trimestral, vou parar e tal. Cara, durante muito tempo, eu vou falar um pouco contra mim, mas não tem problema. Durante muito tempo, eu dava call com muitas técnicas boas. Sim, Você vai numa sala de chat, né, ao vivo, dava call, a galera ganhava dinheiro e pronto. Mas, não conheço, pode ser que exista, não conheço ninguém que é uma pessoa consistente, que ganha dinheiro a ponto de se sustentar com dinheiros bons, seguindo uma sala de chat. É verdade. Por quê? Porque sala de chat, cara, você tem muitos trades, muitas entradas, muitas coisas, né? Desculpa, sim. mas eu penso nisso. Verdade. Mas já falei isso várias vezes. Beleza. Existem vários analistas que dão call em várias salas de chat. Salas cheias, eu já tive minha sala de chat, já tive 12 mil pessoas simultâneas. Cara, gente pra caramba, 12 mil. Cara, 12 mil, né? Quantas salas já... Quantos andares aqui não cabe 12 mil, né? verdade. Beleza. Muita gente. Muita gente. Beleza. Cara, eu sei que muita gente se beneficiou, aprendeu bastante, ganhava dinheiro, mas não sei se alguém era consistente porque seguia as minhas recomendações. Então, o que me ajudou e me ajuda muito a virar a chave é aprender com pessoas que ganham dinheiro de verdade no mercado e não ganham dinheiro na conta demo. Por quê? Porque você ganhar dinheiro, você ser um analista, nada contra, já falei, já fui. Mas você ser um analista, cara, qual é a realidade daquilo? Ah, mas eu tenho mais responsabilidade, porque meu público é muito grande, são milhares de pessoas. É verdade. Se você é uma pessoa, né, vai no caminho, tem responsabilidade, é verdade, não vai ficar fazendo, né, trade assim. Agora, acabou aí. Quem garante que você seria um bom trader? Então, eu mudei o meu operacional depois que eu passei a seguir aprendizados de traders da vida real, traders de verdade. Porque o cara que pega a operação e ganha dinheiro de verdade e mostra durante um tempo e o cara é consistente. Ponto. Sim. Antes disso, quando eu ficava tentando uma coisinha ou outra, eu pegar um call de analista, o que analista usa? Cara, com todo respeito, mas não sei para que existe, porque o cara pode recomendar uma carteira de ações, é um cara fundamentalista. Ou um cara que é um trader gráfico, ele recomenda rompimento de média móvel, tá, até pode funcionar. Agora, um day trader, que o cara é analista, e você acha que você seguindo aquilo, você vai virar... Não funciona, gente, mil desculpas, porque se funcionasse, com todo respeito, o cara tradearia para ele, e ele sairia da zoninha de conforto dele de ter o certificado, como eu fiz. Sim. Né? Tu falando um pouco contra mim, Sim. mas, cara, desculpa, São fases. é verdade, são fases, Sim, são fases. Valeu muito a pena, aprendi bastante e tal, mas, hoje em dia, o jogo é E outro. muita gente aprendeu com você. E é ótimo. Todos nós começamos. Então, com você, aprender é uma coisa. Sim. Agora, Realmente você colocar em seguir prática, aquilo, botar em prática, é totalmente diferente. Por isso que, infelizmente, mas acho que eu estou em tempo ainda de corrigir isso, infelizmente, eu vejo que muita gente aprendeu comigo e não consigo ganhar dinheiro, cara, porque muita coisa que eu fazia não dava certo. Por quê? Né? E passou a dar agora, graças a Deus. Né? Nunca é tarde. Então, acho que essa é a minha resposta sobre técnica. Eu não falei qual é a técnica, mas eu falei o que fazer sobre técnica. A gente conversa sobre isso, né? Que eu mesmo não conseguia operar, vendo nem você mesmo, fazendo a mesma técnica, usando a mesma técnica que você, operando contigo, me jogava, porque assim, às vezes eu tava vendo uma coisa e quando eu falava outra, eu falei, e aí, entro, loss. Sim. Por causa disso, mas em cima
dessa contexto desse aqui anterior, como você analisa os seus alunos e fala assim, em termos de perfil, característica, qual é a principal característica, qual é o principal perfil que você vê? Esse aluno, tipo assim, acredito que na probabilidade dele dar certo, dele realmente pegar. Então, antes disso, só falar uma coisa. Mais uma vez, não tem nada contra analista, não tem nada contra quem segue sala de chat, nada disso. Só não acredito no modelo, tá? Por isso que eu não faço. Eu não faço uma escola ao vivo e tal, porque eu não acredito no modelo. Sim. Mesmo porque, na escola de investimentos também, às vezes eu vou lá, tento operar na conta demo para poder mostrar entradas. Eu não consigo ganhar. É surreal. Sim. Porque, cara, como é que você vai conseguir explicar o mercado vai de forma séria? Não tem como, não tem como. Ficar fazendo postzinho depois no Instagram, olha o padrão que eu entrei, agora vai mostrar o mês. Né? Ou vai fazer na conta real. Não vai, cara, não funciona, gente. A pessoa acreditar nisso, eu posso falar porque eu já passei, vocês também, então, cada um, né? Eu como analista, vocês como seguindo, então, cara, não funciona, gente. Infelizmente, não funciona. Cara, sobre características, né? Perfil, características. Quer saber, né? Se perfil, se você tá dentro, né? Sempre, lógico. Tem que buscar isso. Então, eu acho que uma das coisas é você estudar muito, porém com qualidade. Uma coisa que um dos meus mentores fala muito, né, o Vitor Damasio, só que ele é de marketing digital, né, mas ele fala muito. Ele fala o seguinte, tem alunos meus que assistem todas as aulas e não tem resultados. E tem alunos meus que assistem 20% das aulas e tem resultados ótimos. Então, acho que a primeira coisa é você estudar muito, porém com qualidade. Você saber como estudar. E aí faz uma diferença muito grande. Sim. Tem gente que, cara, eu já vi, né? Eu vejo lá no relatório de alunos. Tem gente que faz o curso várias vezes repetido, e não consegue traduzir aquilo em resultado. E tem gente que não, que faz menos, mas consegue focar muito bem naquilo e ter uma visão daquilo tão boa que consegue. Então, essa é a primeira coisa. E um dos modelos que é difícil, mas uns modelos legais, né? Eu tô lendo o livro atualmente, o livro... O título do livro é CEO, mas não lembro qual é um livro dourado, bem bonito. Ele fala, não lembro de quem, mas ele fala de um cara que tinha uma visão muito rápida das coisas e consegue traduzir em modelos mentais tudo o que acontece. Cada um tem a sua forma, tá, de interpretar as coisas. Mas, então assim, se você consegue estudar, ver aquilo, ser muito bom naquilo e estudar muito, aquilo vai se tornar uma coisa automática, como se estivesse dirigindo, uma coisa natural. Então você olha o trecho e fala, cara, aqui é uma entrada, aqui eu entraria, aqui eu ficaria na dúvida. Então, tipo, se eu olho o mercado, vou estudar e falo, cara, no dia, né, qualquer dia, hoje, quantas entradas teriam dado boas? Essa aqui eu teria entrada, essa aqui não. Então isso já é uma coisa boa, você conseguir ter essa visão. E você consegue com o tempo de tela, só que não é tempo de tela qualquer. Eu tô treinando há 2 anos e até hoje eu sou inconsistente. Porra, 2 anos pra treinando bem. Você tá estudando bem, você está estudando o quê? Né? E por aí vai. Então essa é a primeira coisa. Eu acho que a dedicação, só que a dedicação correta. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu acho que, óbvio, a mente tem que estar muito bem desenvolvida, né? No sentido de ferramentas mentais, né? De PNL, como a gente já estudou. Tem gente que estuda PNL, mas não consegue... Não adianta. Tem a formação, mas daí? Conseguir traduzir isso para resultado? Não, então não adianta. Né? Então acho que você ter PNL, qualquer coisa que faça com que você possa trazer esses resultados. Para mim, por exemplo, PNL me ajudou muito na minha vida. Mas muito. Um exercício que eu fiz lá, o Tais o Tais não estava nesse. Eu lembro que eu tinha dificuldade de olhar no olho das pessoas. E aí eu fiz um exercício lá chamado Reestruturação em 6 Passos. Né, o Júlio Pereira, meu mentor, ele fez, né, meu head lá, coach, ele fez. E aí, na hora, abriu o olho. Aí eu olhei assim, aí todo mundo, uau! Falei, o que aconteceu, gente? Não aconteceu nada. E aí as pessoas, não, você não olhava pra gente. Você tá olhando pra gente nos nossos olhos. E aí eu comecei a olhar, e aí eu percebi que as pessoas têm olhos. Que até então eu não sabia. Não, surreal. Então, você falava com a gente, você olhava pra baixo. Ou pra cima. E aí, galera, beleza? Como é que tá? Mas o cara tá aqui, entendeu? Assim, entendeu? Surreal. Então, assim, você consegue fazer alguma coisa na tua cabeça também e trazer resultado e se permitir, isso é uma coisa muito boa. Então, a segunda coisa é o mindset. O mindset tem que estar muito bem ajustado. E aí, quando eu falo de ajustado, é aquilo que a gente falou, de poder
interpretar bem as coisas e dar uma conotação positiva ou construtiva a tudo que acontece. É você ter uma confiança muito grande, uma autoconfiança, e saber que você é um ser único, saber, cara, você é o cara mais foda que tem no mundo. Eu penso assim, pra mim, cara, uma boa, não é nenhuma, sabe, Mas uma é boa. importante esse pensamento, assim, Eu me valorizo, cara. Pô, se Sim, você não se sim. valorizar, quem vai te valorizar? Né? Pensa, pô, sei lá, né? Qualquer um. Você no teu trabalho. Né? Quantas pessoas não gostariam de estar no teu lugar? Tua Exatamente. família. Você, cara, pelo amor de Deus. Quantas pessoas não gostariam de estar no nosso lugar? Tá aqui? Né? Pô, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, nós somos seres importantes, cara. Então, se você também se valoriza, você entende que você tá aqui pra isso e que não tem como você perder, bom, se não tem como eu perder, né? Agora vai pensar, bom, se não tem como eu perder, se eu sou um cara foda, não tem como eu perder, não tem essa chance. E só posso ganhar, então eu vou entrar no trem e vou curtir a viagem, porque eu só posso ganhar, é ótimo, então graças a Deus, obrigado, vou ganhar, só vou ganhar, então é isso. Então eu penso muito, muito nisso. Então, dedicação, o mindset está muito bem armado, muito bem construído, muito forte, né? E aí toda a questão também, eu acho que o lado de você, já falei de estudo, da técnica, o lado de você também ter, né, obviamente, um bom preparo mental, preparo físico, espiritual, você tá com isso muito bem equilibrado, eu acho que é muito importante também, se ter uma boa vida pessoal, né, um bom ambiente, que você se diverte, que você lê, que você quer crescer sempre, você está em constante momento de crescimento, de evolução e tal. Isso é uma coisa que também ajuda bastante. Então acho que é isso, ou seja, nada fora da caixa. Sim. Né? Com certeza. Perfeito. Tem uma dúvida, a gente entra num outro assunto, mas você provavelmente fecha o quê? 80% dos seus dias positivos. Mas tua taxa de acerto por operação, assim, tem um ideal? Porque eu tava fazendo, depois no 360, eu tenho feito muito replay e tudo mais, tentando algumas técnicas, mas a gente está no processo da mentoria, né? E aí eu tava com uma taxa de acerto ali que eu tô sempre tentando aumentar, mas acho que eu não passei de 50%, por exemplo. Tem uma ideal, assim? No livro Os Novos Magos do Mercado, ou Novo Magos do Mercado, os Novos Magos, não sei, acho que é o Novo Magos do Mercado, ele mostra que os maiores traders da história, a taxa de acerto deles ficava mais ou menos de 45%. Tá? Entre 40% e 45%. Então a taxa de acerto não é mais importante. Entendi. Aí o que mais importa aqui nesse caso é o payoff, né? Relação risco-retorno. Eu estava hoje de manhã no meu morning call, mostrei para as pessoas o meu relatório de performance semana passada. Não é muito tempo. Mas é uma semana. Sim. E aí, vem 26 mil. Porque um dia menos de operação, né? Ia dar 30. E aí, aquele negócio, né? 30 mil, mas vai dar 120. Eu sei, a meta é 100, mas para ganhar um pouco mais para ter uma gordura. E aí, meu payoff tá em 3,5, então um payoff bom, fator lucro. 3,5, um payoff bom, né? Mas o mais legal daqui é que eu mostrei meu percentual de acerto, 42%. Caramba, que maneiro. Então, 42% eu consegui um ganho desse. Sim. Ou seja, taxa de acerto não é o que tem de mais importante aqui. É importante? Mas, cara, eu penso muito na taxa de acerto do dia e não na taxa de acerto do trade especificamente. Sim. O importante cara, porque ele considera, o Profit considera também trades zerados no 0 a 0, que às vezes acontece muito que eu boto no 0 a 0 e zero, volto no 0 a 0, como loss. Ele não bota como gain. Sim. Então acaba sendo taxa menor. Na verdade eu acertei mais, mas ele bota. Então, cara, assim, o importante é ganhar de forma saudável, sem ter também uma vida numa roda gigante, né? O importante é ganhar. Então o resto, cara, depois a gente vai melhorando e vai avaliando. Ainda nesse tema aí de mindset, perdas e tudo mais, né? É claro, todo mundo quer falar dos ganhos, mas às vezes ninguém mostra, né, os bastidores. Se você já teve dias seguidos de perdas e como você lidou, porque em algum momento você precisa dar um reset, né? Porque perder um dia, no outro dia você já, estou bem, não, vamos, vai melhorar e eu vou fazer certo, tal. Porque você tem um dia de loss e no dia seguinte você tem um gain, você meio que, beleza. Agora tem um gain, um loss, outro loss, 3, 4 dias seguidos. Primeiro você já teve como isso, se só abalou sua autoconfiança ou não, como é que você deu esse reset? Você falou, vou ficar 2 dias sem tradear,
vou só fazer replay, que tipo de atitude você tomou para falar assim, não, agora eu resetei e vamos retomar. Ó, eu acho que tem alguns pontos. Primeiro, o loss faz parte e a gente tem que aprender com ele. Então, se você tomou um loss de forma correta, ou seja, eu entrei certíssimo, mas o mercado foi contra, faz parte. Dia seguinte, a mesma coisa. A chance que tem de você entrar certíssimo e ele dar um loss totalmente aleatório é muito difícil. Então, né, muito difícil. Então, isso já teoricamente não acontece. Então, se você entra certo, você não vai tomar esse loss dias seguidos. A maioria das pessoas, a gente sabe disso, que tem dias seguidos de loss é porque entrou errado. Isso é fato. Sim. Então, né, tem que só levar isso em consideração. Agora, no meu caso, o que eu penso é o seguinte. Cara, tomei um loss. Tomei outro loss, 2 dias seguidos, eu vou ficar uma semana sem operar. Ponto. E se eu tomar mais loss depois, né, na semana seguinte, aí já fica uma semana já calmo, entendeu? Se eu tomar mais loss na semana seguinte, eu fico um mês sem operar. E faz parte. Sim. Faz parte. É o meu... É a forma que eu tenho de me... não é de me punir, mas é de me proteger. É sem operar, mas usando replay, estudando, Sim, não, enfim, estudando, continua. não vou tirar férias, né? Entendi. Não é, vou ficar Não. esparecendo a cabeça. Não, de jeito nenhum. Então, Aprimorando a técnica. gente, olha só. As pessoas, né, e a gente pensa diferente, tá? Porque se a gente pensasse igual, a gente tava no loss, né? As pessoas, elas ficam muito naquele negócio, eu tomei loss, aí entra naquela, vou entrar numa deprê, eu vou ficar, poxa, e agora? Aí fica triste. Cara, vamos dar menos, pega isso aqui, deixa pra lá, diminui. Acontece, faz parte e tal, bota embaixo do tapete, joga no lixo, né? E esquece, dá menos valor, a gente dá muito valor a coisas, a gente tem que valorizar as coisas boas. Sim. Botar força e alegria e gratidão e tal, e comemorar as coisas boas, as coisas ruins. Vai ficar curtindo uma força pra quê? Vai trazer o que de bom? Vou aprender. Cara, não, eu vou aprender fazendo certo. Não aprender fazendo errado. O errado tem que aprender, obviamente. Então, assim, a gente dá uma conotação positiva, mesmo com as perdas, a gente entende que aquilo é pra ganhar. Se eu me parabenizo, eu tomei loss, mas eu entrei certo, porra. Eu sou, entendeu? Eu tenho, é isso, cara. Eu sou o cara foda, eu sou... Tudo que a gente falou. Sim. Não, cara, então... Vamos lá, não vamos curtir a coisa. Curtir durante 1 minuto, faz parte, né? 1 minuto de silêncio, mas depois acabou. Entendeu? Sim. Agora eu sou o cara. Mas. Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Cara, olha só, gostei tanto. Esse modelo foi bom, né? Bom, né? Cara. Aí, vou marcar mais vezes. Esse modelo foi sensacional, desculpa. Mas faz parte. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigado, vocês são sensacionais. E eu tenho certeza que a nossa mentoria vai bombar, porque tem pessoas muito boas. O Thais perguntou sobre características. Cara, eu vi o resultado de algumas pessoas. Cara, tem pessoas que ganham dinheiro, mano. É fato raro. Que bom. É fato raro. Tem gente que ganha dinheiro. Eu falei, cara, tem gente que ganha dinheiro, mano. Vai ser muito bom, porque vamos poder, né, crescer. Não, legal. E, pô, tem... E com os anos também que a gente tem 2 anos das mentorias antigas e tal, estão com a gente também, os guardiões, que vão ajudar muito a gente e tal. Cara, essa mentoria vai arrasar. E se você quer entrar na mentoria e não entrou, é só você mandar uma mensagem pra gente, ou comenta aqui embaixo, vai no Instagram, manda direct, manda e-mail, e que com certeza você vai ter a oportunidade de preencher o formulário, se candidatar e quem sabe ser aprovado também, fazer parte desse grupo e um dia tá aqui conversando com a gente aqui, tá bom? Tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal!